Pessoas, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai falar sobre violência política de gênero. É o tipo de violência que afeta as mulheres, né? Aliás, é um dos fatores que mais afetam a participação das mulheres na vida política, né? As mulheres, todas as mulheres, mas principalmente as mulheres pretas, as mulheres trans, né? As mulheres LGBTQIA+, enfim. As mulheres são 52% da população, mas estão em apenas 15% dos cargos públicos. Então, vereadoras, deputadas estaduais, deputadas federais, senadoras ou presidente, que é o cargo mais alto, juntando todos esses cargos, as mulheres estão em apenas 15% no Brasil inteiro. Ou seja, se as mulheres são a maioria da população, mas elas estão em minoria nos cargos públicos de poder, alguma coisa está acontecendo que está impedindo as mulheres de ocuparem esses cargos, certo? Isso vem da onde, né? Isso vem da desigualdade de gênero que nós temos na nossa sociedade, a desigualdade entre homens e mulheres, o machismo, né, estrutural que a gente vive, né, e outros mecanismos que impedem a mulher de participar da vida pública, né? As mulheres sofrem violência, agressão física, intimidação, ameaça, inclusive sexual, ameaças virtuais com a finalidade de impedir que ela exerça a função pública. É claro que um homem também, independente de partido, recebe ameaças, mas o tipo de ameaças e de violência que é praticado contra uma mulher num cargo público é completamente diferente, tá? Casos em que foi possível identificar os autores da violência de assassinato, agressão e atentado, em 100% dos casos foram homens os autores. Nos casos que foram identificados de ameaça e ofensa, em 90% dos casos eram homens que estavam fazendo as ameaças, tá? Então, o papel que a sociedade impõe às mulheres, né, como é uma forma da gente entender qual que é a raiz, né, desses ataques, dessas ameaças, dessas violências, né? A mulher, ela é vista como incapaz, né, como só capaz de cuidar do lar, de cuidar dos filhos, de cuidar do marido, de fazer o serviço doméstico, de ser no máximo uma secretária, uma professora, né? Que ela não tem capacidade de gerir, de gestar, né, uma cidade, um país, né? A mulher é vista como inferior aos homens, né? E a raiz disso é o machismo, é a desigualdade de gênero, né? Em agosto de 2021, foi criada a Lei de Combate à Violência Política contra as Mulheres, de 1 a 4 anos de prisão e multa, tá? É bom a gente lembrar também que foi muito demorada a conquista das mulheres de conseguir o direito a estudar e também o direito a votar, porque a mulher não era considerada capaz de analisar um candidato, um deputado, analisar um presidente, então ela não tinha direito a voto. Isso também contribui para a visão que muitas pessoas têm das mulheres hoje em cargos de política, tá? Então, como que a gente pode entender como que funciona a violência política de gênero, né? Então funciona da seguinte forma: a mulher, ela é interrompida durante as falas, né, de um projeto, uma exposição de alguma coisa que ela quer falar ali naquele espaço público, né, no ambiente político. Ela pode ser desqualificada com relação às suas capacidades na sua função, né, uma desproporção de repasse de verba dentro do partido, né, desqualificação dos projetos propostos, exclusão da participação da mulher num cargo, por exemplo, de comando de um debate, de uma comissão, né? E o julgamento pela aparência dela, pela roupa dela, né? Julgamento pela vida pessoal, pela sexualidade ou pela maternidade ou não dela, né? Então, a gente lembra que o caso da Marielle, que é o caso extremo, né, de violência política, a Marielle foi assassinada, né, juntamente com seu motorista, o Anderson, e até hoje, em 2022, nós não sabemos quem foi, né, de fato, que mandou matar a Marielle. E aí a gente tem o caso da Marielle como o ato máximo, né, da violência política. A Marielle, antes de ser assassinada, ela foi inúmeras vezes ameaçada. E assim como outras deputadas, vereadoras, né, enfim. Então, é muito diferente, né? A deputada Sâmia Bonfim, ela foi ameaçada de estupro e morte, de ser estuprada na frente do filho dela, uma criança de 2 anos, tá? A deputada Isa Pena, ela foi assediada dentro de um espaço público por um deputado, né, o Fernando Cury, que passou a mão no corpo dela, né? Ele se achou no direito de chegar por trás, passar a mão no corpo dela, né? Ele nunca faria isso com um homem, né? Mas ele se achou no direito de fazer isso com uma mulher. Isso é um tipo de violência, né? A deputada Tabata Amaral,
ela disse que ela chegou numa comissão para estudar eles estavam estudando um projeto de lei e ela foi convidada e ela foi para lá para estudar e ela chegou e um deputado questionou se ela tinha ido até lá para seduzir alguém porque ela estava de batom vermelho, né? Nenhum homem é julgado pela roupa que ele vai quando ele vai estudar um projeto, né? Quando ele vai expor um projeto. Mas uma mulher, ela é questionada se ela foi lá para seduzir alguém, né? Ela não foi lá para seduzir, ela foi lá para trabalhar, né? E ela não pode ser julgada só porque ela estava de batom vermelho, né? Uma deputada também foi chamada de ai, você tá louca, ai, histérica durante a comissão da Covid, né? Porque ninguém chama um deputado de ai, para de gritar, ai, você é desequilibrado. Ninguém fala assim com um homem, mas se acha no direito de falar uma mulher. Isso são formas de silenciar uma mulher, né? Que está num cargo público, uma mulher que foi eleita. A Marielle Franco tem um vídeo muito forte, de uma fala dela muito forte, que ela estava na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro e ela estava sendo constantemente interrompida por homens que estavam ali. E ela fala no microfone, né, que ela não aceita ser interrompida por homens que não aceitam que uma mulher eleita fale, né? É um vídeo muito bonito, é uma fala muito bonita dela. Então, a gente tem, né, essa visão de que a mulher não é capaz, de que só o homem é capaz de exercer um cargo público, né? E a gente tem que pensar também que a mulher ela é vista como sensível, como fraca, por isso que ela não é capaz, né, de estar num cargo público. Existe uma lei que direciona cotas nos partidos e cotas das verbas de partidos para que mulheres se candidatem, né? 30% das vagas devem ser para mulheres e 30% da verba do partido deve ser direcionada para mulheres. E ainda assim, dentro de partidos já houve corrupção, já houve desvio dessa verba direcionada para mulheres, candidatas que na verdade não estavam sendo candidatas, o dinheiro delas estava sendo usado para homens se candidatarem. Tá? Então, esse vídeo foi para a gente entender o que é a violência política de gênero e o quanto isso é ameaçador, o quanto isso resulta em morte, né? E o quanto é importante cada vez mais votarmos em mulheres para que a nossa sociedade tenha igualdade, né? Igualdade de direitos. A gente tem deputados, deputadas, a gente precisa ter esse número de uma forma igual. Se nós mulheres somos a maioria da população, nós não podemos estar em minoria nos cargos de poder. Até o próximo vídeo.